já desde o início dos anos 70, os empresários que haviam chamado os militares a dar o golpe manifestaram grande insatisfação, porque os militares não queriam mais sair do poder. Eles deveriam ter percebido isso antes. E desde 1973, 74, houve várias manifestações de empresários contra a permanência deles, a permanência dos militares, melhor dizendo, no poder. Isto, no entanto, levou um bom tempo a ser absorvido pelo grupo militar, porque nesse meio tempo instaurou-se no Brasil, pela primeira vez na nossa história, um terrorismo de Estado. A Comissão Nacional da Verdade disse que houve um total de 435 mortos e desaparecidos. Mas esse cômputo final não corresponde certamente ao que realmente sucedeu. Porque para combater as guerrilhas, os militares tomaram conta de grande parte do sertão e não tiveram nenhuma paciência com os pobres coitados dos camponeses e dos indígenas. Pois bem, em 2008, inconformado com a nossa aquiescência a que os militares saíssem do poder como saíram, sem serem processados e efetivamente condenados, eu propus ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que interpusesse uma arguição de descumprimento de preceito fundamental em relação à Lei de Anistia de 1979. É sabido por todos aqueles que conhecem a fundo e mesmo superficialmente os direitos humanos que há certos crimes que não podem ser objeto de anistia, que são justamente os crimes praticados por aqueles que estavam no poder. E estes próceres não podem agora se absolver. Foi o que aconteceu em 1979 com a autoanistia. Pois bem, esta ação foi julgada improcedente em 2010, em 30 de abril de 2010, pelo Supremo Tribunal Federal. Uma votação esmagadora de 8-2. Mas pelo menos houve 2 ministros da Suprema Corte que se revoltaram contra esta política de apaziguamento mediante o descumprimento de preceitos fundamentais. E realmente, no final de 2010, em novembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou essa decisão do Supremo Tribunal Federal inepta, ou seja, a decisão de acolher a Lei de Anistia de 1979. Pois bem, esta decisão foi objeto de embargos de declaração. É um recurso que pede que o tribunal que proferiu a sentença ou o tribunal que manifestou o acórdão esclareça certos pontos duvidosos da decisão. E um desses pontos, obviamente injustificável, é o seguinte: a Lei de Anistia de 1979 declarou anistiados os autores, ou os crimes, melhor dizendo, consumados até 15 de agosto de 1979. Ora, há certos crimes que não se consideram consumados senão depois de um determinado evento. Por exemplo, a ocultação de cadáver só se considera consumada
quando é descoberto o cadáver. A mesma coisa com o sequestro de pessoas, que nós passamos a denominar desaparecimento forçado. Só se considera consumado esse crime quando o sequestrado ou os restos mortais do desaparecido são identificados. Quando o sequestrado volta ou quando os seus restos mortais são identificados. Ora, segundo o testemunho da Comissão Nacional da Verdade, houve um número bem grande de desaparecidos políticos e também houve vários casos, notadamente depois da repressão à guerrilha do Araguaia, em que foram descobertos cadáveres dos chamados insurgentes. Evidentemente que o Supremo Tribunal Federal não poderia negar esse fato. E o que ele fez sob pressão da corporação militar? Ele simplesmente se recusou a julgar esses embargos declaratórios. Até hoje, esses embargos não foram postos em julgamento. Continua tudo nas nuvens, não se sabe qual é o destino desse processo. E, efetivamente, o que se verificou é que todos os militares acabaram concordando com o fato de que deve-se esperar que o último responsável pelos assassínios, pelas torturas, pela ocultação de cadáver, sejam mortos. Aí sim, o Supremo Tribunal Federal vai então julgar os embargos declaratórios. Ora, eu quero dizer a vocês que eu tentei várias medidas para que esses embargos fossem julgados. A última delas foi uma reclamação ao Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça rejeitou a reclamação que eu ofereci em nome de Rosalina Santa Cruz, cujo irmão é desaparecido. E essa reclamação ao Conselho Nacional de Justiça foi rejeitada pelo Conselho porque o Supremo Tribunal Federal, justamente em um acórdão anterior, julgou que o Supremo e todos os seus ministros não estavam sujeitos à jurisdição do Conselho Nacional de Justiça. Então agora, o que resta? Resta o recurso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu peço, portanto, a todos que se unam agora para apoiar até o fim a denúncia que será feita à Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo descumprimento pelo Estado brasileiro da Convenção Americana para os Direitos Humanos, que foi ratificada pelo Congresso Nacional no Brasil e, portanto, obriga o Estado brasileiro